Deus é a esperança do injustiçado. Eu quero conversar com você hoje sobre o Salmo de número 12, um salmo extremamente importante para a nossa época. Uma época de grande injustiça, uma época de corrupção, uma época onde as pessoas falam de Deus, mas não têm temor a Deus, onde as pessoas falam de religião, mas onde você percebe que não há amor, numa época onde as pessoas falam muitas supostas verdades, mas no coração só encontra mentira. Então, numa época onde a injustiça impera, onde a pobreza está cada vez mais presente, onde os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, onde há uma guerra ideológica, uma guerra de pessoas que, por exemplo, creem em Deus, dizem sobre Deus, mas as suas falas são sempre rancorosas, são sempre atacando umas às outras, numa época onde não há mais piedade, onde pessoas com coração em Deus. Era isso que estava acontecendo na época de Davi. E Davi escreve então o Salmo de número 12, um salmo que vai dizer algo extraordinário para nós em relação à realidade injusta e à verdade em Deus, a esperança em Deus. Olha o que diz o Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quanto aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Olha que palavra reveladora para a nossa época. O salmista aqui começa dizendo, salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que havia na época de Davi, como existem também na nossa época, muita gente religiosa. Pessoas que vão à igreja, professam uma fé, tem um sistema dogmático, doutrinário, que confessa, mas isso não implica numa mudança de vida, isso não implica numa restauração, numa transformação de vida com relação ao Evangelho. O Evangelho se tornou apenas um conhecimento, mas não uma vivência. E essas pessoas não são piedosas, não são fiéis, elas são apenas religiosas. É por isso que é importante discernir aqui quem é de fato crente, cristão, que é movido por amor, que tem como referência Jesus Cristo nosso Senhor, e quem tem referência somente na religião, quem tem referência somente na dogmatização, na sistematização teológica. E às vezes as pessoas ficam brigando violentamente nas mídias sociais por uma questão que não deveria se brigar, porque a verdade de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo tem que manifestar o amor. O Evangelho, ele tem que discernir o erro, mas não pode a gente, por causa de querer discernir o erro, ser violento, agressivo, maltratar, humilhar pessoas que muitas vezes a gente supostamente diz que são erradas. Nós, em nenhum momento, podemos usar da violência mesmo que seja por palavras, para defender a nossa verdade.
Para nós, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que transforma. Por isso que é muita gente religiosa, mas não piedosa. Muita gente às igrejas, mas que não são fiéis, como na época de Davi. Mas ele vai dizendo mais coisas. Ele vai dizer que porque as pessoas perderam a referência em Deus, a corrupção, a injustiça aumentou. E ele vai dizer que a pobreza aumenta por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor. Quem defende a causa dos pobres, dos necessitados, daqueles que estão gemendo, é o Senhor. E um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. A maneira como nós lidamos com os recursos financeiros, a maneira como nós lidamos com a gestão das empresas, a maneira como nós lidamos com a gestão dos negócios, a maneira como nós somos generosos ou não, nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas. Isso é extremamente importante para a nossa espiritualidade, porque Mateus capítulo 23 vai dizer que naquele dia nós estaremos diante do Senhor e o Senhor vai diferenciar os bodes das ovelhas. E os bodes serão aqueles que viram Jesus passando fome, necessidade, estava preso e não foi generoso. E aí os bodes vão perguntar, mas quando que nós vimos? Quando vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos. E as ovelhas? Aquele que viu Jesus em necessidade, passando dificuldade, preso, e foi atender e foi generoso. E as ovelhas perguntarão, mas quando que nós vimos o Senhor? Quando você fez a um dos meus pequeninos. E aí ele vai terminar com uma fala muito importante para a nossa época, verso 8. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Aqui é uma realidade extremamente triste, quando a verdade se torna mentira. Quando o que é falso também se torna verdade. Quando o que é justo se torna não aceitável diante da sociedade, e quando aquilo que é injusto se torna aceitável, quando há essa inversão de princípios e de valores, então uma sociedade entra em caos. Por isso é importante nós compreendermos que esse salmo é extremamente atual para a nossa época, para os nossos dias, onde nós vemos religiosos cada vez mais violentos, quando a gente vê políticos cada vez mais corruptos, quando a gente vê na sociedade cada vez mais pobreza e injustiça. Nós precisamos perceber que a nossa esperança está no Senhor. Deus é a nossa esperança. Deus é a esperança do injustiçado. Deus é a esperança para a nossa época. E um dia todos nós nos encontraremos com o Senhor e prestaremos contas da maneira como nós estamos vivendo. Embora aqui no Salmo o ímpio pergunte, quem é Deus sobre nós? Ele não ligue para aquilo que Deus fala na sua palavra e com relação ao juízo. Mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Salmo de número 12 nos ensina coisas muito importantes, como nós enfrentamos a nossa época, com paz e justiça, com a esperança de quem crê num Deus de toda justiça. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.